Muito bem, depois de nós termos colorido os personagens, o principal e o personagem secundário, nós agora vamos pintar as características de cada um desses personagens. Para o personagem principal, que no caso aqui são os portugueses, nós vamos pintar as características de laranja. Então, vamos lá então. Em 1500, diversos povos indígenas já habitavam o Brasil. O primeiro grupo indígena a fazer o contato com os navegantes portugueses comandados por Pedro Álvares Cabral foi o Tupi. Falavam a língua tupi e viviam no litoral brasileiro, onde atualmente é o estado da Bahia, local onde os navegantes portugueses, o que eles fizeram? Qual foi a atitude deles? Eles desembarcaram no dia 22 de abril, vamos pintar de laranja isso aqui, de 1500. Havia inúmeras diferenças entre as culturas tupis e dos portugueses, as vestimentas. Então, aqui essa parte é de tanto um quanto o outro, não fala da atitude distinta, tá? As vestimentas, a alimentação, a organização familiar, a maneira de se relacionarem com a natureza e as crenças distintas. Os portugueses, em sua maioria, católico. Olha lá então, esse daqui é toda característica dos portugueses. Em sua maioria católico. Eu estou circulando primeiro, por quê? Porque o sua já está pintado. Olha lá, vamos pintar de laranja. Acreditavam, quem que acreditavam? Os portugueses. Então, vamos lá, acreditavam na existência de um só Deus. Já os indígenas entendiam que as plantas, animais e forças da natureza tinham vontade própria e podiam interferir na vida deles, além de acreditar em diversos deuses. Ok? Então, nós vimos o quê? Que todas as características dos portugueses nós pintamos de laranja. Agora, as características dos indígenas nós vamos pintar de azul. Um azul que seja um azul escuro, pode ser, tá? Vamos lá. Em 1500, diversos povos indígenas, olha lá, a primeira característica deles é o quê? Já habitavam o Brasil. Olha lá, a primeira coisa que nós vamos saber, que os povos indígenas já habitavam com o Brasil. Os primeiros povos indígenas fazer contato, eles fizeram contato. Foram eles que foram recepcionar os portugueses, olha lá, com os navegantes portugueses comandado por Pedro Álvares Cabral, foi o Tupi. Como que eles faziam? Como que eles falavam? Eles falavam a língua Tupi. E onde que eles viviam? E viviam no litoral brasileiro. E aí está explicando que onde atualmente é o estado da Bahia, local que os navegantes portugueses desembarcaram no dia 22 de abril de 1500. Havia inúmeras diferenças entre as culturas dos tupis e dos portugueses, as vestimentas, a alimentação, a organização familiar, a maneira de se relacionarem com a natureza e as crenças distintas. Os portugueses, em sua maioria católico, acreditavam na existência de um só Deus. Já os tupis, o que eles faziam? Eles entendiam que as plantas, olha lá as características, vamos pintar.
os animais e as forças da natureza tinham vontade própria e também acreditavam que essas forças podiam interferir, vamos circular aqui também, na vida deles. Além também acreditavam em vários deuses. Olha que legal, como que ficou bacana. E aqui nisso tudo nós podemos descobrir o quê? Quando acontece esse texto? Qual que é a data que acontece? Vamos ver e vamos já circular de verde claro? Olha lá, aqui acontece em 1500. Olha lá. A marcação de tempo. Diversos povos indígenas já habitavam o Brasil. O primeiro grupo indígena a fazer os contatos com os navegantes portugueses, comandados por Pedro Álvares Cabral, foi o Tupi. Falavam a língua tupi e viviam no litoral brasileiro, onde atualmente é o estado da Bahia, local que os navegantes portugueses embarcaram quando? No dia 22 de abril de 1500. Olha a outra marcação de tempo. Circula de verde claro. Havia inúmeras diferenças entre as culturas dos tupis e dos portugueses. As vestimentas, a alimentação, a organização familiar e a maneira de se relacionarem com a natureza e crenças distintas. Os portugueses, em sua maioria católico, acreditavam na existência de um só Deus. Já os indígenas entendiam que as plantas, animais e forças da natureza tinham vontade própria e podiam interferir na vida deles, além de acreditarem em vários deuses. Então, nós tivemos qual que é a marcação? Quando essa história está acontecendo? Em 1500 e mais exatamente no dia 22 de abril de 1500. Agora, nós vamos pegar o verde escuro para nós circularmos aonde que acontece essa história. Então, vamos lá. Formação da sociedade brasileira. Em 1500, diversos povos indígenas já habitavam o Brasil. Então, aonde que acontece? O Brasil. Circula lá de verde escuro. Deixa eu pegar um verde mais escuro para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo achar um aqui. Para vocês verem com mais nitidez, mas eu não vou conseguir. Agora vai com esse mesmo. O primeiro grupo indígena a fazer contato com os navegantes portugueses, comandado por Pedro Álvares Cabral, foi o Tupi. Falavam a língua tupi e viviam no litoral brasileiro. Olha a outra marcação de espaço, onde que eles viviam no litoral brasileiro. Atualmente é o estado da Bahia. Local onde os navegantes portugueses embarcaram no dia 22 de abril de 1500. Haviam inúmeras diferenças entre as culturas dos tupis e dos portugueses. As vestimentas, a alimentação, a organização familiar, a maneira de se relacionarem com a natureza e as crenças distintas. Os portugueses, em sua maioria católico, acreditavam na existência de um só Deus. Já os indígenas entendiam que as plantas, animais e forças da natureza tinham vontade própria e podiam interferir na vida deles, além de acreditarem em vários deuses. Muito bem, já está colorido todo o nosso texto e agora nós vamos começar a estudar as atividades.